Se música clássica é tão boa, porque praticamente ninguém escuta. Músicas como funk, filmes do nível de Transformers ou Velozes e Furiosos, na sua opinião, devem ser considerados como obras de arte? Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco é realmente bom ou é algo que apenas te transporta para uma época boa e você está sendo saudosista? Existe, de fato, pessoas com um gosto mais refinado e superior? E será que você é uma dessas pessoas ou não? Pense agora numa música, num filme, num anime ou até mesmo num tipo de comida que todo mundo gosta, menos você. Você acha horrível. E agora se pergunte, será que tal coisa é realmente horrível ou apenas não é para o seu gosto? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a nos seguirem lá no Instagram, ocovil.canal. No vídeo de hoje nós iremos debater sobre e tentar responder todas essas perguntas. Eu vou começar aqui o nosso papo da semana admitindo para vocês que eu tive um motivo meio pessoal para querer fazer esse vídeo aqui. Esse canal ele já está indo para praticamente uma década de existência e quando eu comecei ele eu tinha 20 e pouquíssimos anos, não lembro se era 21 ou 22. Mas enfim, eu era uma criança e óbvio que no decorrer desse tempo eu amadureci minhas ideias e eu fui percebendo que nessa trajetória eu cometi alguns erros. Alguns erros, por exemplo, ao abordar algumas obras, seja me expressando mal ou fazendo uma crítica injusta, incompleta, ou comparando, fazendo uma crítica negativa. Olha, isso aqui não presta, mas olha aqui o que eu gosto. Isso aqui presta. Isso é completamente idiota. Resumindo, eu já fui um completo babaca. Uma coisa a qual tem sido muito interessante observar e participar é o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. E eu não tô falando isso aqui só por jabá, não. É que olha só, você imagina o seguinte, se as pessoas estão apoiando esse canal aqui, elas têm a mesma vibe, elas vão curtir majoritariamente as mesmas coisas e tudo mais, mas ninguém é igual a ninguém. Então tem coisas que eu vou amar, mas o fulano vai odiar, e eu vou ter os meus argumentos para gostar, ele vai ter os argumentos dele para não gostar, e assim se levanta debate. Enfim, ninguém é igual a ninguém. Isso aqui vai ser uma estrutura muito importante no decorrer aqui do nosso papo de hoje. Já aproveitando esse gancho aqui, então deixa eu agradecer logo a todos os apoiadores do canal. Esse vídeo é para vocês, eu espero que gostem. O financiamento coletivo, para você que não conhece, é a melhor forma que nós temos de manter o canal vivo e funcionando de forma sustentável. Todos os nossos vídeos têm esse roteiro, pesquisa, edição, enfim, é um conteúdo que demanda muito tempo de produção e trabalho. O retorno que nós temos do YouTube não é nada significativo e é por isso que nós precisamos da sua ajuda. Estamos lutando muito, divulgando muito essa campanha no Apoia-se para bater ali pelo menos as primeiras metas e tentar manter o projeto. Então, se você curte o nosso conteúdo e puder nos ajudar, apoia.se/ocovil. Pode ter certeza que a sua ajuda é muito importante, ok? E de quebra, você se junta ao nosso time, nosso grupo no WhatsApp, participa de sorteios e muito mais. Com isso dito, bora começar aqui então tentando definir o que é arte. Óbvio que não de forma concreta, a humanidade está tentando definir o que é arte durante toda a sua história, então não vamos complicar. Arte é algo que gera conexão, é algo que se expressa e se conecta com a gente de alguma forma, que nos desperta sentimentos. E isso pode vir através do nosso sensorial básico, da nossa mera visão, da nossa mera audição, do nosso mero paladar. Como quando olhamos para a pintura de um mestre, por exemplo, ou vamos num restaurante experimentar o prato feito por um chefe. Porém, a arte também pode ser expressada de formas muito mais complexas,
Como, por exemplo, quando abrimos um livro e para entender o roteiro que está ali, para entender todas as nuances de uma história de mistério, vamos ter que ter toda uma linha de raciocínio, interpretação e tudo mais. E os sentimentos despertados em nós podem até serem ruins, como quando a gente assiste um filme de terror e a gente fica apreensivo, por exemplo, ou quando o seu time de futebol perde. O esporte, aliás, visto como forma de arte, compartilha esse mesmo caminho sensorial para nos despertar sentimentos, emoções e adrenalina. E o esporte pode ser o esporte com roteiro, dança coreografada e ginástica, por exemplo, ou completamente sem roteiro e algo imprevisível, como é o caso de futebol, basquete, vôlei. Com isso estabelecido, bora prosseguir aqui o nosso papo. E eu vou começar pelo mais fácil. Não é porque você não gosta de algo que aquilo é ruim. As pessoas são diferentes e têm gostos diferentes. Cara, vocês já tentaram explicar para uma criança que 2 mais 2 é igual a 4? É muito difícil. Às vezes você explicar o óbvio é muito complicado. E assim, isso aqui é tão óbvio, é tão básico. Fazer isso é uma coisa tão imatura. Tem gente que não consegue conceber que as pessoas têm gostos diferentes. É simples, cara, é simples. Mas a galera não entende e tudo que eles não gostam é ruim e o que eles gostam é o melhor. E quem desgostar daquilo tá errado, é maluco, tem mau gosto. Aliás, a coisa fica pior é justamente nesse ponto aqui, quando a pessoa acredita que tem um gosto superior e não respeita que existem terceiros gostos, que existem outras pessoas que gostam de outras coisas. E eu sinceramente não sei como é que tá o cenário do rock e do metal hoje em dia, mas eu sei que quando eu era moleque, era bizarro, cara. Os caras se achavam de fato superiores, mas, enfim, música de verdade é isso aqui. Vocês já devem ter escutado esse tipo de coisa. Nossa, cara, sabe uma parada que sempre me deu raiva? Raiva mesmo. É os malucos que curte black metal e fala que quem não gosta de black metal é porque tem um ouvido muito sensível e o ouvido dessa pessoa não está refinado o suficiente para entender aquele tipo de música. Mano, essa é a música que tu escuta. Cara, e aí, olha só, eu não quero me contradizer no meu próprio vídeo. Se você gosta disso, beleza, ninguém tem nada a ver com seu gosto, continua ouvindo, mas no mínimo tenha a sensatez de entender que é um tipo de música muito nichado. Não, o seu ouvido não está refinado e o ouvido das outras pessoas não é sensível. É uma música muito diferente, cara. Não é todo mundo, obviamente, que vai gostar de ouvir essa porra. E aí vamos lá, a nossa bola de neve vai crescendo aqui. Estamos falando de fulaninho que acha que tem um gosto superior, mas às vezes isso até socialmente, culturalmente, vai chegando num elitismo. E eu vou pegar a galera do metal e do rock aqui mesmo para usar de exemplo. Olha só, fulano 1 é meio grunge, meio punk, ele não se decidiu o que ele é ainda, mas ele gosta de Ramones e Nirvana e vive por aí falando pra todo mundo que forró não é música, que funk não é música, que brasileiro só faz merda e esse tipo de coisa. Aí chega o fulano 2 que gosta de Iron Maiden, já é uma música um pouco mais trabalhada, tem um pouco mais de técnica, as letras, né, também são um pouquinho mais, tem um pouco mais de conteúdo, vamos dizer assim. E ele fala a mesma coisa pro fulano 1, que Ramones e Nirvana não é música, cara. Aqueles riff lá, mó simplório, bagulho mó zoado, coisa horrível. Ele devia ouvir um Black Sabbath, um Iron Maiden, enfim. Chega o fulano 3, que escuta o metal progressivo, onde os artistas buscam alcançar o máximo, o apogeu da habilidade ao tocar guitarra.
E aí chega o fulano 4, que nem de metal, nem de rock, nem de nada disso gosta, porque ele escuta música erudita, ele escuta música clássica e ele vai desmerecer tudo o que tiver ali para baixo. Então eu acho que vocês já entenderam o ciclo elitista e tosco que isso forma. E no final das contas, Nirvana e Ramones são bons. Sim, são boas bandas. Então muitas vezes o cara tá lá se achando superior, segurando o seu gibizinho do Batman, zoando quem gosta de Crepúsculo, mas ele não sabe que pode chegar ali alguém com Shakespeare e zoar da mesma forma o que ele tá gostando. Então essa parada de achar que tem um gosto superior é completamente elitista e idiota. E digo mais, o erudito é chato pra cacete. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui e seja honesto. Quantas pessoas você conhece cujo, nas mais ouvidas do Spotify, que todo mundo posta lá final do ano e tudo mais, estavam Mozart e Beethoven? Cara, eu não conheço ninguém. É óbvio que o valor de uma música, o valor de um artista não vem pela quantidade de pessoas que gostam ou conhecem eles. Mas a gente também tem que reconhecer que essas músicas mais simples, como Nirvana e Ramones, né, se conectam com uma grande quantidade de pessoas, com um grande público, e isso também tem o seu valor. Eu já vou falar um pouco sobre funk, mas antes disso, para a gente fechar essa parte aqui de música erudita, alta literatura e tal, só para deixar bem claro, máximo respeito para essas obras e para esses artistas que fizeram o que fizeram na época em que fizeram. São muito importantes, as suas obras ecoam até os dias de hoje, influenciando outras obras. Mas é um fato, gente. Muito pouca gente consome esse tipo de coisa. E só para fechar com chave de ouro essa parte então, a gente pode observar uma última coisa muito feia que tem uma galera que faz, que é dizer que gosta de algo, sendo que na verdade ela não gosta, ela acha chato também como todo mundo, mas ela fala que gosta de Beethoven, por exemplo, fala que gosta de música clássica, só para passar essa imagem elitista, superior, sendo que é muito óbvio, é muito claro, a pessoa nem conhece nada e isso é muito tosco. E aí vamos falar brevemente aqui então do funk, que no Brasil eu acho que é o gênero de música que mais sofre esse preconceito elitista. Cara, o funk ele surgiu organicamente das favelas, das comunidades, chame do jeito que você quiser, mas enfim, é óbvio que não vai existir nada que se conecte mais com aquela galera, que expresse aquela galera do que o funk, o rap. Eu lembro que há uns 10 anos atrás aquele tal de Michel Teló fez o Tererê Tetê lá. Vocês sabem do que eu tô falando, enfim. E a galera caiu matando em cima porque a letra da música era uma merda. Isso nem significa nada. Cara, eu escuto música eletrônica e aí a gente volta lá para aqueles conceitos básicos que a gente estabeleceu no começo do vídeo. Música eletrônica que nem letra tem. Eu escuto isso por quê? Só pelo sensorial, é só pela vibe, pela expressão que a música passa. Então assim, exigir erudição de cada pessoa no mundo, eu não vou dizer nem que é apenas elitista, chega a ser inocente. O mundo, a humanidade pode alcançar uma utopia cultural, educacional, seja lá o que for. Eu te garanto, cara, música clássica nunca vai ser o tipo de música mais popular. Você tem todo o direito de criticar alguma coisa, você tem todo o direito de não gostar, mas se você for argumentar, faça isso de uma forma justa, porque é muito comum. O que acontece? Quando se gosta de alguma coisa, a gente destaca todas as qualidades e ignora todos os defeitos. E acontece também o contrário. Quando não gostamos, a gente destaca tudo que a gente não gosta, a gente destaca todos os problemas
e ignora completamente as qualidades. E aqui fica a grande autocrítica para esse canal, para o passado do canal. Quando eu analisava Berserk, por exemplo, quando eu falava de Berserk, eu falava só das qualidades, e Berserk tem sim seus defeitos. São pequenos na minha concepção, mas eles existem. Então eu acho que quando você está fazendo uma crítica, uma recomendação, é bom que você pontue tudo. Eu também fiz o mesmo com One Piece, mas ao contrário, o famoso vídeo de One Piece, que se eu não me engano eu até ocultei esse vídeo porque eu vou refazer ele do jeito certo. Eu ainda acho que para mim, tá, One Piece é ruim, é infantiloide, eu tenho várias críticas negativas a fazer, mas dessa vez eu vou fazer do jeito certo. E olha só, uma coisa muito importante aqui, que tem que ficar muito frisada nesse ponto. Se eu estou falando mal, se eu estou fazendo uma crítica majoritariamente negativa a uma obra, eu não estou querendo te convencer a parar de assistir ou parar de ler ela. Você tem todo o direito de continuar gostando e de discordar de mim. Da mesma forma, cara, que eu tenho certeza, deve ter alguém aí que deve ter assistido alguns dos filmes que a gente analisou e recomendou nesses últimos vídeos, e você pode não ter gostado, pode não ter achado tudo isso. Nós somos pessoas diferentes. E nós somos pessoas diferentes não apenas por termos gostos diferentes, mas a gente também pensa de maneira diferente. Olha só, Dragon Ball é ruim? Pra mim, é ruim. O que acontece? Começa com uma proposta, no meio o argumento da coisa é completamente diferente, e aí se torna aquela coisa de shounen, onde o poder do vilão vai só escalando e os protagonistas vão se transformando mais e mais até se tornarem literalmente deuses. Então tem o vilão que destrói uma cidade em um soco, aí ele foi derrotado, ele era o mais forte, mas descobrem o que destrói um planeta num soco, depois vem o que destrói um universo num soco, enfim, essa é a parada aí. Mas o que acontece? Às vezes tem um cara que tá passando por uma fase ruim na vida, ou nem isso, ele só quer chegar em casa e se lembrar de uma época boa, ter uma nostalgia prazerosa, e ele vai assistir Dragon Ball, porque quando ele era criança, ele gostava muito. Eu tenho isso com Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Eu fui reassistir Yu-Gi-Oh! E não tem muito tempo não, deve ter uns 2 anos, e cara, aquilo é muito ruim, mas eu guardo com muito carinho no meu coração. Vocês estão entendendo? É a arte se conectando de uma forma muito positiva com aquela pessoa, mesmo sendo uma coisa aí sem muita técnica, com um roteiro não muito bom e tudo mais. Harry Potter. Cara, eu tenho uma coisa muito doida com Harry Potter, porque eu acho que Harry Potter tem tantos defeitos, mas ao mesmo tempo tantas qualidades. Falando dos defeitos rapidamente aqui, é muita conveniência de roteiro, cara. O cara lá, o Harry, vai receber um presente que especificamente apenas aquele objeto em tal situação lá na frente poderia salvar a vida dele. Ou ele aprende especificamente naquele ano na escola a magia, o feitiço certo que salva ele em determinada situação. Mas enfim, Harry Potter para muita gente é considerada, né, uma literatura barata, né, cheia de furo e tudo mais, mas às vezes aquele cara que agora se tornou pai ou mãe, né, ele vai querer reviver aquela boa leitura da infância com o filho. E tá tudo bem, então a arte ela pode ser rica e mais uma vez se conectar com as pessoas de várias e várias formas. Futebol, eu não gosto de futebol, futebol não tem o menor sentido, não tem a menor lógica, é um monte de gente correndo atrás de uma bola tentando chutar ela dentro de um quadrado, mas a emoção, a paixão que aquilo desperta nas pessoas, o valor social que o futebol tem, cara, mesmo que eu não goste, eu tenho que reconhecer o valor que isso tem. Então, com todas essas nuances, quem somos nós, cara, para julgar o que outras pessoas devem ou não gostar,
o que elas devem ou não consumir. Nós não fazemos ideia de como X coisa, seja lá futebol, anime, filme, livro ou o que for, se conecta e o que desperta nas outras pessoas. No começo do vídeo eu falei sobre apreciar a pintura de um mestre ou degustar a comida de um chefe de cozinha. Mas olha só, a colcha de retalhos que a sua vozinha fez pode não valer nada para ninguém no resto do mundo inteiro, mas para você aquilo vale muito. Talvez você está morando longe da sua mãe e o arroz com feijão dela pode ter muito mais valor para você do que o prato mais caro de qualquer restaurante aí da sua cidade. Então, com tudo o que foi dito aqui, algumas pessoas podem chegar em duas perguntas e eu já vou me adiantar respondendo aqui para não ter erro. Primeiro, então quer dizer que todas as obras têm o mesmo valor? Todas as músicas, por exemplo, têm a mesma importância? E segundo, a gente não pode criticar nada, a gente não pode criticar as obras, os artistas e o gosto alheio? Respondendo à primeira pergunta, as obras têm valores diferentes, sim. Mas antes da gente prosseguir aqui, caso não tenha ficado claro, esse vídeo não é sobre obras e artistas, é sobre pessoas. As obras têm valores diferentes, o seu gosto não. Para cada pessoa, o gosto dela vai ser o melhor, o mais importante, o que mais deve ser levado em conta e acabou. Cabe a nós, como seres humanos sensatos, entender isso e respeitar o gosto alheio. Acabou, cara. Dá para resumir esse vídeo todo em uma frase: não seja babaca. O valor de uma obra pode vir de várias formas. O impacto cultural, por exemplo, essa obra impactou a cultura de alguma forma, ela mudou alguma coisa, ela foi inovadora e influenciou outros artistas que vieram depois, ela criou alguma técnica nova. Essa obra, ela passa algum significado, alguma mensagem, ela tem profundidade, ela vai trazer alguma reflexão poderosa para o indivíduo ou para o círculo social ali que gosta dela, ela vai acrescentar alguma relevância, ensinar algo novo, uma nova perspectiva. Enfim, esses são alguns exemplos de como uma obra pode se destacar no seu valor, no seu impacto. E a segunda pergunta, então a gente não pode criticar o gosto alheio, a gente não pode criticar as obras e criticar os artistas? Cara, critique, você pode criticar tudo e todos, mas faça isso de uma forma sensata. E mais do que ser sensato, você precisa não ser, eu vou repetir, um babaca. Não seja um idiota, não seja elitista, não seja chato, cara. Levante um debate maneiro, um debate, não um embate. Não entra numa discussão para ganhar ou perder, mas sim para apresentar novas ideias e absorver novas ideias também. Não entra numa discussão para provar que alguém está gostando de algo que é ruim. Não estraga o que é bom para as outras pessoas, sabe? Enfim, que seja algo produtivo. Ao fazer isso, não seja um fanboy ou um hater. Os extremos sempre são ruins. Tira essa venda aí e saiba enxergar os pontos positivos do que você não gosta e os pontos negativos do que você gosta também. Enfim, entre na conversa de forma madura, sensata e civilizada. Essa, inclusive, é uma das propostas desse canal aqui. Levantar um debate saudável para que eu possa passar algumas coisas para vocês e vocês também me ensinarem, porque acreditem, eu aprendo muito com vocês. É isso então, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se esse conteúdo aqui tem algum valor para você, você já sabe, você pode nos ajudar a manter tudo isso através do Apoia-se, apoia.se/Ucovil. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo e fui!